Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero falar sobre idealização, a minha idealização, sobre o quanto eu me idealizava. E para falar a verdade, eu não sabia disso, que eu tinha criado um personagem para conseguir sobreviver nesse mundo. Quando a gente sente a necessidade de criar um personagem, de criar um eu ideal, na verdade é por causa de dor, é por causa de uma dor emocional, de um trauma, de feridas. É uma identidade que ela é construída na dor. Eu acho que eu levei muito tempo para saber, para entender que eu não tinha uma boa autoestima. Que na verdade o que eu tinha era um ego inflado, com base em todas as características, em todos os padrões de perfeição que eu idealizava para mim. Eu acho que as nossas idealizações sobre nós construímos na adolescência principalmente, que é aquela fase que você começa a pensar sobre, quem você quer ser, o seu papel no mundo, sabe, quem você quer ser no mundo. E se você teve uma dor sobre não se sentir suficiente, validado, sobre você ter se sentido inferior, as pessoas terem te menosprezado, te tratado como menos, então você corre o risco de fazer o que eu fiz, de querer idealizar um eu perfeito. No fundo você só quer ser amado, você só quer ser amada. No fundo, esse personagem, essa máscara é só para tentar tampar uma dor, tampar um buraco, um vazio na sua identidade, um vazio existencial. A verdade é que enquanto eu mantinha ou tentava manter essa máscara, enquanto eu corria atrás de tentar criar essa vida que era desse eu ideal, que era dessa persona, enquanto eu ficava tentando construir tudo isso e sustentando essa máscara, eu não me relacionava comigo, eu não me relacionava com quem eu realmente sou, com quem realmente eu era. Eu não me enxergava, eu não trazia à tona, eu não queria me sentir. Eu queria só viver a aparência, sabe? Eu queria viver só o externo, só a materialidade da vida. Eu queria só focar em ter mais conquista, em ter mais prestígio, em ter status, em subir o meu nível econômico, em ter muitos resultados, sabe? Provar que eu era foda, para provar que eu merecia valor, que eu merecia admiração, que eu merecia o aplauso. Eu falei no vídeo anterior sobre ser natural, sabe? Sobre você se conectar ao seu coração, ao sentir. Mas para você fazer isso, você vai ter que sair das máscaras. Você vai ter que sair da idealização que você criou sobre você. Porque eu sentia, quando você tem um personagem, quando você está vivendo a máscara, a idealização, você consegue perceber que existe um grande abismo, uma grande discrepância entre quem você quer ser ou quem você pensa que você é e como você realmente se sente. E eu sentia isso, eu sentia que eu queria ser muito autoconfiante, ser uma pessoa extremamente segura e que eu não era. Não era a minha verdade, não era a realidade. Só que quando você está no personagem, você se banca, você tenta se bancar, tenta bancar essa imagem perfeita e segura e autoconfiante e que não abaixa a cabeça para ninguém e que é superior de algum modo. Só que dentro de você, quando você tenta fazer as coisas ou quando você está só, você sente a verdade do seu inconsciente, a verdade da sua criança ferida. Todos aqueles conteúdos que você quer ignorar sobre você, eles estão aí. Então, falando sobre mim, e cada um tem que colocar no próprio contexto, eu queria muito ser essa pessoa segura, ser essa pessoa autoconfiante, essa pessoa que tem muito amor próprio, essa pessoa que se valoriza muito. E não tem nada de errado, sabe, você querer ser essa pessoa forte, você querer ser autoconfiante, você querer conquistar as suas coisas, sabe? Não é sobre isso. Não é o resultado em si, não é sobre o resultado, é sobre o que te motiva a ele, sabe? É sobre
é sobre a dor que existe por trás, ou a intenção que existe por trás, é sobre o que você não está querendo ver. Não é sobre a aparência em si, o resultado em si, mas é sobre o que você esconde. O que você esconde, o que realmente te motiva a querer tal coisa. Então, por mais que eu quisesse ser essa pessoa muito autoconfiante, muito segura, eu tentava manter essa identidade, porque eu estava buscando pela validação externa, só que ao mesmo tempo eu me sentia muito mal. Eu tinha muitas feridas, eu tinha muitos traumas, eu tinha muita coisa dentro de mim que eu não estava olhando. E você pode ignorar tudo isso e seguir a sua vida só querendo trabalhar e conquistar as coisas e ter mais e achando que isso vai te dar um poder. Achando que isso vai te dar a validação, o reconhecimento que você tanto quer. Então, é o que a maioria das pessoas fazem. Elas vão em busca de ter mais e de conseguir mais, porque elas acham que em algum momento elas vão se sentir muito seguras e muito autoconfiantes e ter muito amor próprio e ter uma boa autoestima. Então, muitas vão pro lado do ter, né? Ter muitos bens, ter muito dinheiro, ter muito poder. Outras vão pro lado da carreira, de ter muitos diplomas, de ter muito reconhecimento profissional. E outras vão pro lado da estética, muitas cirurgias plásticas, procedimentos, quase que mudam o DNA, né? Mudam tudo na aparência. E se a gente for olhar para tudo isso, o que existe por trás dessas buscas de eu tenho que conseguir para provar, para me provar, para eu conseguir amor, para eu conseguir validação, para eu conseguir admiração, para eu me sentir capaz, para eu ter autoestima, é a competição, é a comparação. Então, cada pessoa está dentro da sua própria luta, da sua própria busca por ter essa validação, de ter esse reconhecimento. E eu tive que olhar para isso também, em mim, da minha própria comparação, da minha própria competição, da minha própria inveja. Mudei de lugar de novo. Todo vídeo eu faço isso, né? Mas continuando. Então, quando você começa a enxergar o seu inconsciente, os problemas que existem em você, suas limitações, suas incapacidades, seus medos, seus bloqueios. Esse é o seu inconsciente vindo à tona. Ele quer ser visto, ele quer ser entendido, ele quer ser aceito por você. Então, quando eu comecei a tirar as máscaras, a ir além daquele eu idealizado, comecei a enxergar o meu inconsciente, foi bem difícil, mas foi o que eu consegui fazer para começar a me curar. Então, no fundo, o seu eu ideal, que tem essas conquistas, esses grandes resultados, seja lá o que você quer, você está em busca de tudo isso, porque você quer se sentir merecedor, você quer se sentir capaz, você quer sentir que você tem tudo, que você consegue tudo. E não é de um lugar de, eu vou ter mais porque eu quero mais felicidade, eu vou ter mais diplomas porque eu vou trabalhar numa determinada área, sei lá, numa faculdade, então eu preciso desses diplomas, senão eu nem sou aceito. Se você quer sentir que você é mais importante, que você tem mais, você quer ficar se provando, porque o seu eu ideal, nós criamos isso porque quando a criança, adolescente olha para o lado e vê que outras crianças têm coisas que ele não tem, que outras crianças recebem coisas que ele ou que ela não recebe, então você percebe que existe uma diferença entre você e as outras crianças. Então a criança, o adolescente já começa nessa comparação. Então quando você tira as máscaras, dói, porque você enxerga suas sombras, você enxerga o seu eu ferido. E a gente nem sabe o que fazer com essa parte nossa ferida. Então se você se sentiu inferior, menosprezado, preterida, você vai tentar de todas as formas criar um eu perfeito, um eu ideal, para nunca mais você viver aquelas dores. Mas é preciso desconstruir a idealização, para você poder acessar o seu eu real. Porque a pessoa que ela vive com base na máscara, na idealização, é uma pessoa que ela carrega muita ansiedade. É uma pessoa que tem muito medo. O maior medo dela é de não ser perfeita, é de não ter as coisas sob o controle dela. Pessoas muito perfeccionistas idealizam tudo. Idealizam o relacionamento perfeito, as pessoas perfeitas, a profissão perfeita. Superestima, né? Idealiza a própria capacidade e habilidades e competências. E quando
E quando não conseguem, quando erram, quando falham, são pessoas extremamente agressivas com elas mesmas. São pessoas que não têm paciência consigo, não têm paciência com as próprias limitações e as próprias dificuldades. E não apenas com isso, mas com aprender. Sabe você que vai aprender algo novo e você não tem paciência com você? Isso tudo vem de uma pessoa muito controladora, isso tudo vem de uma pessoa muito perfeccionista, porque as duas coisas estão sim conectadas. A perfeição com o controle. Porque quando você aceita que você não é perfeita, que você não é perfeito e que as coisas vão acontecer e podem sim dar errado, pode sim acontecer de um jeito diferente do que você está com expectativa, está idealizando, mas você solta o controle quando você fala: tudo bem se der errado, tudo bem se não for do jeito como eu quero, tudo bem, eu estarei lá e eu vou me ajudar do jeito como eu conseguir e eu vou lidar com a situação do jeito como eu conseguir. Tudo bem se não for perfeito, tudo bem se eu não for perfeita, tudo bem se eu não souber de tudo, não saber de tudo, tudo bem se eu não conseguir fazer tudo bem se eu não for aquilo, né, e aquela que sabe resolver tudo e sabe fazer tudo e sempre sabe. Não, tudo bem se eu não souber, tudo bem se eu errar também. O que nós temos é que desconstruir o padrão que em primeiro lugar gerou a dor que existe em nós, a dor da competição. Que quando você está nesse controle todo, querendo tudo perfeito, você está em uma comparação, percebe? Porque você não está se aceitando como você é agora, como você é hoje. Você se culpa, você se cobra, e quando você erra, você é o primeiro a se criticar, primeiro a se julgar, primeiro a ficar se repreendendo, se colocando para baixo. Daí você entra numa autocobrança, num julgamento, crítica, que só vai te enfraquecer, na verdade. Você não está se aceitando porque você está se comparando com alguém que sabe, com alguém que fez, com alguém que faz e sabe fazer e faz direito, com alguém que já tem aí uma bagagem, já tem toda uma trajetória que você nem sabe, mas a pessoa tem. Então, na verdade, você não está se achando suficiente, você não está se achando suficiente no seu agora, você não acha que você é suficiente, porque você está se comparando com alguém que você acha suficiente. Então existe uma competição aí, entre você e outras pessoas, entre você e uma outra pessoa. Que você vê o resultado, você vê a capacidade, você vê tudo e fala: eu tenho que ser assim também. Aquela pessoa é ótima em oratória falando e eu vou falar e eu não consigo? Como assim eu não consigo? Não, eu tenho que conseguir. Não, porque o outro, a outra, tá alavancando, tá conseguindo as coisas e eu tenho que conseguir. Porque é diferente de você se organizar para fazer as coisas acontecerem. Mas controlar demais, isso só vai te gerar ansiedade e mais medo.